sua Bíblia aí, nem sei por onde começar. Isaías 11, vamos ver Isaías 11. Achou Isaías 11? Diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dos seus lombos é a fidelidade, o cinto dos seus índices. Agora olha só o verso 6: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, e porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Verso 11: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantar-se-á um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus. Ao ocidente juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom, Moabe, lançarão mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus nos submetemos a Ti, ao Teu cuidado, ao Teu senhorio. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nos submetemos à Tua palavra, nos submetemos ao Teu cuidado. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toca-nos com o Teu poder, com a Tua glória. Pai amado, nós em nome de Jesus repreendemos as trevas, todo espírito maligno, toda distração, todo bloqueio na mente, todo sofisma, toda fortaleza caia por terra em nome do Senhor Jesus. Abra, Senhor, o céu sobre este lugar. Fala, Senhor, aos nossos corações. Guarda, Senhor, nossas casas, nossos familiares, para que quando voltemos
seja tudo no seu devido lugar, que nós possamos sempre ter um tempo ouvindo a tua voz, ouvindo, Senhor, a tua maravilhosa palavra. Amém? Aleluia. Quando nós lemos esse texto, lembra aqueles folhetinhos, né? Aquelas pessoas distribuem domingo de manhã nas casas, e é uma visão correta, uma visão verdadeira, o reino vindouro. Isso fala da origem das coisas que foram criadas por Deus. Aqui Isaías está falando de um tempo vindouro, o verbo está no futuro, e não é um futuro próximo, é um futuro que nesse período aqui, 700 anos antes do Cristo nascer, ele vinha já falando não apenas da vinda do Messias, da morte do Messias, mas Isaías ele profetiza sobre todo o período a partir dele. Isaías ele consegue profetizar no capítulo 40 acerca do rei Ciro. Se você ler o capítulo 40, você vai ver que ele está profetizando acerca de um rei que traria liberdade ao povo cativo da Babilônia. E isso aqui é 300 e tantos anos antes do povo estar na Babilônia. Ele já estava profetizando que um rei haveria de livrá-lo. Então Isaías, esse cara era louco. Um homem como Isaías, ele chegar e dizer assim: pessoal, eu tenho algo da parte do Senhor para dizer para vocês. Imagina ele falando para a congregação, falando para o povo judeu, para os hebreus naquele tempo: gente, eu tenho algo da parte de Deus. Eu não sei de que maneira eles viram Isaías, porque ele andou 2 anos literalmente com as nádegas de fora. Deus veio, anda, expondo as tuas vergonhas. Em 2 anos ele andou assim. Isaías fala de um profeta dos mais ousados, porque ele profetizou coisas totalmente sem nexo e sem lógica. Se você ver o capítulo 7, o capítulo 9 de Isaías, você vai ver ele dizendo: gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E todo mundo: então fala. Eis que uma virgem dará a luz. Esse cara está louco. Como assim uma virgem vai dar a luz? Da onde? Eles: calma, gente, nem terminei, vocês já estão indo embora. Não é qualquer um, vai dar luz ao Emanuel, ao Deus conosco, ao Pai da eternidade, ao Príncipe da paz. E assim foi. Então eles seguem capítulo 7, capítulo 9, falando desse menino, desse rei, de que o cetro, de que o governo, de que a raiz de Davi. Então Isaías fala coisas que não tinham o menor nexo. E ele falar disso: como assim que uma criança vai botar a mão na toca de um basilisco, uma serpente terrivelmente peçonhenta? Como assim que o leão vai pastar? Como assim que a vaca e a ursa andarão juntas? Isso não tem nexos. Mas o grande ponto é como era no princípio, como era no início. Nós, seres humanos, estamos totalmente deformados. O planeta Terra está deformado. No início, né, você lê Gênesis, a gente pode um pouquinho lá. Vou só colocar um melzinho na chupeta, porque o tempo já está avançado. Isso vai ficar para depois. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve. Ou seja, Deus está preparando algo, Deus cria algo, Deus estabelece algo maravilhoso. Tudo que Deus fez era bom. Verso 14 diz que também Deus haja luzeiros no firmamento, no céu, para fazer a separação entre o dia e a noite. Mas veja bem que a luz, no versículo 3 diz que Deus haja luz e houve luz. A luz ela vem antes do sol, antes das estrelas, antes da lua.
Que luz é essa? João, o apóstolo João, ele diz que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cada vez que Deus profere uma sentença, quando o verbo fala, quando o verbo se movimenta, é o próprio Cristo Jesus. Por quê? Porque tudo foi feito por intermédio dele, tudo foi feito através dele e por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento do céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então você vai ver Deus fazendo todas as coisas e tudo era bom. Verso 21. Verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Verso 21, criou pois Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 21, então Deus criou grandes animais que povoavam, grandes animais que passaram, povoavam. Verso 22, Deus os abençoou dizendo: sede fecundo, multiplicai e enchei as águas dos mares, na terra multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia, ou seja, no quarto dia Deus criou aqueles grandes animais que povoavam. Verso 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie, e assim fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, dois momentos Deus está criando duas categorias de animais: os que povoavam e os que povoam. Disse, 24: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a espécie, assim fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então veja bem que no quarto dia Deus faz uma classe de animais: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as espécies, todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então veja que em 2 dias Deus cria duas categorias de animais: os primeiros que povoavam e depois os que povoam. Ou seja, aqui os animais pré-históricos. No quarto dia Deus criou os grandes animais, grandes répteis. Então pessoas que perguntam: mas o dinossauro, esses animais existiram? Claro que existiram. Você vai no museu, eu já vi fósseis, já vi tanta coisa, e eu sou apaixonado por ciência, por história, então não há como negar. Deus criou os dinossauros, Deus criou os grandes animais. Então isso foi no quarto dia. O quarto dia pode falar de milhões de anos. Então aqui, por quê? Porque para Deus um dia é como mil é como um. Deus, ele está acima de tudo isso do tempo. Então quando nós falamos que em 6 dias criou Deus todas as coisas e no 7º descansou, na verdade o 7º dia nem ainda aconteceu, porque o descanso vai vir quando o Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, ele entregar tudo ao Pai. Então Gênesis fala de um período muito longo de tempo, e nós tentamos às vezes explicar o inexplicável. Por quê? Porque a ciência ela pode errar, sim, a ciência erra, mas certamente os arqueólogos, os cientistas, eles encontram esses fósseis, esses esqueletos no Brasil, na Argentina. Por quê? Porque Deus criou no quarto dia esses animais.
o ser humano não andava com os dinossauros, como a gente via aqueles filmezinhos antigos, né? As pessoas correndo do dinossauro, do tiranossauro. Não, eles não eram contemporâneos. Eles habitaram no 4º dia, e o ser humano veio lá no 6º. Então Deus cria uma categoria de animais no 4º dia, que por algum motivo foram extintos. Pode ter sido até quando Satanás foi lançado por terra, uma grande explosão, um cataclisma, quando Satanás foi lançado por terra. Não sei, eu só estou dando vazão à sua imaginação santificada. Mas entenda, Deus criou todas as coisas, dinossauros, animais gigantes, tudo isso está na Bíblia. A Bíblia explica. Quando o ser humano, acho que no ano 1600 e alguma coisa, o Galileu ele provou por A mais B que a Terra era redonda. E todo mundo disse não. A própria Igreja Católica fez com que ele se retratasse. Se eles tivessem lido Jó ia explicar, porque quando Satanás se apresenta diante do próprio Deus, e Deus pergunta para o Satanás: de onde você veio? Ele: de rodear a terra. E Jó é o primeiro livro, é o primeiro material escrito, a história de Jó é contemporânea a Abraão. Então lá no princípio, os primeiros relatos, já se dizia que a terra era redonda. Já se falava do Órion, dos 7 estrelas, já se falava das constelações. A Bíblia já fala dessas coisas. Então, quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós realmente entendemos que a ciência é de Deus, mas quanto mais alguém estuda a ciência, quando ela atinge um ponto, ela percebe, realmente é Deus. Os maiores cientistas, eles se curvaram diante de Deus. Aqueles que conseguiram mapear o genoma, quando eles conseguiram mapear o genoma, o DNA humano, quando eles viram ali aquela formação de todas as combinações, a simbologia das letras do DNA falava justamente da palavra Yahvé no hebraico. Quando eles viram Yahvé, é como se Deus tivesse deixado uma pista para os seres humanos, numa brincadeira de esconde-esconde, quando o ser humano conseguiu fazer todo aquele mapeamento do genoma e disse: olha aqui, está escrito Yahvé. E aí eu imagino que Deus deve ter dado um grande sorriso e disse: achou. Então é óbvio que tudo isso fala de um Deus que criou todas as coisas para que o homem desfrutasse. Deu sabedoria ao homem. Gênesis capítulo 11 diz: Deus falou: olha, de agora em diante eu não vou mais interferir naquilo que o homem intentar. Então muitas vezes nos perguntamos: mas como assim Deus não interfere? Não, nem para o bem nem para o mal. Então o homem faz coisas boas, Deus não interfere. O homem faz coisas más. Por quê? Porque nós todos estamos em um processo que o próprio Senhor Jesus, quando em um determinado momento os fariseus, os religiosos chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, explica uma coisa para nós então. Por que Moisés deu carta de divórcio? Se o Senhor é contra essas coisas. E Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Ou seja, no princípio não havia divórcio, no princípio não havia violência, no princípio não havia problema algum. Ou seja, aquilo que nós lemos em Isaías capítulo 11 fala de Gênesis antes da queda, mas também fala do reino vindouro do Messias. Por quê? Porque nós vamos voltar para esse lugar. Porque quando Deus faz o homem, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu, homem não é qualquer coisa. Só que o homem não é mais tudo isso. Quando Deus fez o homem, Ele fez: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. Aqui o homem não matava para comer. Não fala que Deus deu os animais para que ele tivesse mantimento. Não, sementes, frutas, árvores, plantas, isso era o alimento do homem. Ou seja, nesse período aqui, o lobo andava com o cordeiro, a ursa andava com um leão. Não havia animal peçonhento, não havia. Esse era o verdadeiro paraíso. Então não era necessário derramar sangue por nada, por nada. O homem caído. Então em Cristo nós estamos sendo restaurados, mas o projeto de Deus ainda é o Éden, ainda é esse lugar aqui, ó, de maravilhas. Então nós, pecadores, agora estamos num processo. Todos pecamos, a Bíblia diz. Não há um justo sequer. Então estamos todos no mesmo barco. Mas quando nós estamos em Cristo, é como se nós estivéssemos na arca, né? Está chovendo lá fora, tem onda, tem vento, mas nós estamos na arca. A igreja de Jesus é como uma arca. Estamos bem, estamos em um processo. Mas a ideia de Deus não muda. Deus não muda, Deus não é homem para que muda, nem filho do homem para que se arrependa. O projeto de Deus, ele é original. Deus não se enganou, Deus não se distraiu. Deus continua sendo Deus. E o homem agora em Cristo, ele é restaurado para voltar para esse período. Então eu e você esperamos algo maravilhoso, grande e terrível dia do Senhor. O grande problema é que nós fomos ensinados dentro da religião a morrer e ir para o céu. Você precisa de corpo para estar no céu? Você não precisa de corpo para estar no céu, porque céu é céu. Você precisa de corpo para estar na terra. Então, novos céus e nova terra, é a promessa, novos céus e nova terra. Por quê? Porque todo ser humano caído, que pecou, está passando por um processo, passamos por luta, passamos por uma série de coisas, mas nós precisamos permanecer firme para voltar para esse lugar onde haverá um tempo que o leão vai comer a palha como o boi. Você consegue imaginar um leão pastando? Eu não consigo, sinceramente. Você olha para a boca de um leão, não tem como. O aparelho digestivo do leão, não tem como. Você vai dar palha para ele, ele morre. Assim que vai dar carne para um boi, também vai morrer. O problema é que toda a criação foi deformada com o pecado. Capítulo 3, ó, fala da serpente mais sagaz, Aqui quando vem a maldição sobre... Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: ei, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O homem caído agora foge de Deus. O homem caído agora se esconde de Deus. Deus estava ali andando, passeando pelo jardim. Ou seja, Deus se revelava ao homem. E agora não há como Deus se revelar na sua totalidade. Por quê? Porque nós estamos deformados. Então aquele homem feito à sua imagem, conforme a sua semelhança que Deus criou, só em Cristo, para nós voltarmos a um corpo glorificado, a podermos andar com Deus face a face como andava aqui. Deus andava pelo jardim, conversava com eles: ei Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É óbvio que Deus sabia o que havia acontecido, mas Ele queria ouvir do próprio homem. E Ele disse: ah Deus, a mulher que o Senhor me deu, ela veio com defeito. A mulher que o Senhor fez, Senhor, ele já, primeira vez o ser humano já joga a culpa no próprio Deus. Ah Deus, aquela mulher, foi a culpa dela, foi o Senhor que fez, veio com problema.
Mas onde andavas tu, né, quando ela estava de papo com a serpente? Muitas vezes os maridos deixam a mulher de papo com a serpente, mas a culpa não é da mulher que está de papo com a serpente, é do homem que não deu atenção para a mulher, que não cuidou, que não estava junto, que não protegeu. Verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, foi ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente, Senhor. Aí quando chega na serpente, a serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha quem culpar. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Só costuma brincar, né? A serpente ofereceu para Eva disse não quis, ofereceu, tentou. Quando não tinha mais argumento, a serpente falou para Eva assim, come que emagrece, boba. Me dá isso aqui. Seca a barriga em apenas 10 dias. Foi na hora ela comeu. Mas isso selou o nosso destino. A gente brinca, mas isso selou o destino da humanidade. Só que Deus, Ele poderia criar os seres humanos como robôs, sem um livre-arbítrio. Mas imagina, assim como Salomão, né, historiadores contam que Salomão, quando você lê Cantares, você lê que Salomão, ele se apresenta para a Sudamita como disfarçado de pastor. Ele se apaixona por aquela mulher. Como rei. Ele só diz assim, ei, vem junto. Não, ele não ia ter nem, ele ia levar a mulher para ele. Mas ele queria conquistar o coração daquela mulher. Então Salomão se põe roupa de pastor. E quando ela encontra ele diz assim, meu amado, onde você apacenta o teu rebanho? Onde você deixa ao meio-dia para que eu te ache, para que eu te procure? E aí, historiadores dizem que ele realmente foi disfarçado de um pastor, porque ele se apaixonou por aquela mulher e ele queria realmente conquistar o coração dela, porque ele como rei, ele ia conquistar. Assim é Jesus. Jesus veio disfarçado de carpinteiro para conquistar o coração da noiva, porque se Jesus viesse como Davi, como rei, como Salomão, ele não ia conquistar o coração da noiva. Mas ele veio como um carpinteiro para realmente a noiva se apaixonar, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E o próprio Isaías que nós lemos disse que nele não havia aparência, nele não havia formosura. Quando você lê Isaías, ele diz, não, ele era um cara feio, não era bonito. Por quê? Para que a noiva fosse conquistada, não pela aparência, não pelo poderio. Por isso que ele nunca quis ser rei na terra. Ele disse, não, o meu reino não é aqui, vocês estão enganados. Várias vezes quiseram promover o Senhor Jesus a rei, mas ele disse, não é chegado o tempo. Não é chegado o tempo, não está na hora ainda. Verso 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizesse, maldita é entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Comerá pó. De onde veio o homem? Do pó da terra. Essa mesma serpente aqui de Gênesis, lá em Apocalipse, é o grande dragão, a antiga serpente do Éden. Então é interessante que lá em Apocalipse faz referência à antiga serpente do Éden. Como que uma serpente se transforma em um dragão? Comendo pó, se alimentando dos pecados da humanidade. 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então veja bem que antes do pecado, a relação homem e mulher era diferente. Era uma relação muito mais igualitária. De todas, vamos abrir um parênteses, né, ou aspas melhor. Há quem diga, o ser humano é um animal racional. Não, eu digo que nós somos seres humanos e o animal é animal. Mas enfim, por mais que eu acredite na ciência,
Muita coisa não tem explicação nenhuma, como o próprio Darwin, que passou lá 4 semanas numa ilha, pegou meia dúzia de passarinho, voltou para a Inglaterra e estabeleceu uma teoria que não tem a menor lógica, mas as pessoas falam, a teoria de Darwin, que fala numa evolução, que fala que não, a girafa tem pescoço comprido porque ela precisa comer as ervas lá em cima. Que legal, então o pescoço dela cresceu. E a zebra, por que não cresceu o pescoço? Se vive no mesmo habitat. Então a zebra teria morrido de fome, porque está no mesmo lugar, a mesma origem, o mesmo tempo. Então é óbvio que não tem nexos. Mas enfim, não vamos falar de teoria da evolução, muito menos de Big Bang, porque houve um Big Bang, haja luz, Big Bang. Isso é um Big Bang. De todos, né, você vê que os animais, por isso que eu digo, o ser humano não é animal. Ganha seus filhos, seus filhotes, suas crias e sai andando. Os antílopes, os animais do campo, vai ali. Porém, a mulher é a que mais sofre para dar à luz. Não teria lógica, porque multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz. Então a gravidez já é um sofrimento para a mulher. É algo nobre, é algo maravilhoso, sim, mas de todos os seres, quem mais sofre é a mulher. Por quê? Devido ao pecado. Então no princípio não era assim. Então nós estamos trabalhando para voltar a um princípio onde nós teremos um lugar maravilhoso. Por quê? Porque, olha bem, verso 17, e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Agora a terra aqui já sofre uma grande metamorfose. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Então todas as vezes você levanta segunda-feira de manhã com chuva, com frio, você pode dizer, é o Adão. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também, olha bem, a terra produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, o mesmo pó que fala para a serpente comer, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas e peles para Adão e a sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora o jardim do Éden, a fim de livrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora Deus tem uma preocupação. Bom, ser humano, agora vocês aprenderam a malícia, aprenderam a maldade, e vocês não podem comer da árvore da vida, porque se vocês comerem da árvore da vida, vocês não poderão pagar o resgate do pecado de vocês. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então agora Deus não pode deixar o Adão nem Eva comerem a árvore da vida, porque se eles comem da árvore da vida, eles não morrem. E se eles não morrem, como que o segundo Adão viria e morreria numa cruz? Então não haveria morte. Então o ser humano, se come da árvore da vida, estaria condenado como Satanás. Satanás não tem volta para ele, não tem arrependimento. Satanás já está julgado. Por quê? Porque ele é um ser eterno. Não tem como matar o Satanás, ele vai ser aprisionado. Mas Deus não pode matar. Eu creio que Deus é Deus, mas ele vai ser aprisionado. A Bíblia diz que Satanás vai ser lançado no inferno, vai ser lançado nesse lugar do lago de fogo e enxofre. E o ser humano, se ele come da árvore da vida, ele não poderia pagar o resgate. Por quê? Porque quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. E se eles comem da árvore da vida, não tem como eles pagar o preço pela culpa. Então Deus tira eles e põe um anjo guardando a árvore da vida.
Por quê? Porque o plano de Deus já estava pronto. O cordeiro viria para morrer. Então, se ele, sendo descendência de Adão, de um Adão que não morre, não haveria como o projeto de Deus funcionar. Então a primeira coisa que Deus faz, não teria lógica, Ele separa o homem da árvore da vida. Porque a árvore da vida, ela vai aparecer lá em Apocalipse, lá no final. Então todo esse processo que você vê, as Escrituras fala da trajetória do ser humano, até que nós chegamos ao grande dia, onde eu e você, os vivos, nós teremos nosso corpo transformado, os mortos ressurgirão, e aí sim, nós teremos o Éden. Está entendendo? Meu Deus. Salmo 115 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. A terra é nossa. A terra é dos homens. Ele deu para nós. Só que essa terra está deformada. Então toda a criação, o leão, quando o pecado vem, o leão ele começa a ganhar dentes caninos, dentes para animal. O organismo do leão foi transformado, o organismo dos seres humanos, toda a criação, não havia espinho, não havia animais peçonhentos, não havia nenhuma praga, uma peste, mas tudo isso com o pecado, maldita será a terra por sua causa. A terra passou por maldição, a terra foi deformada. Surgiram desertos, surgiram toda sorte de coisas ruins também. Então nós estamos trabalhando todo esse processo, o grande dia. Aí como nós lemos em Isaías 11, vai voltar o que era lá no princípio. Aí o leão vai voltar a ter o corpo de leão que ele era antes, quando ele comia pasto. Não me pergunte como, se ele comia frutas. Mas vai ser assim. Novos céus e nova terra. Abre 1 Coríntios capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Posso ler do 20? Deixa eu ver uma coisa aqui. Verso 12, capítulo 15, verso 12 diz: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Então Paulo está dizendo assim: se vocês não crêem que Cristo ressuscitou, então larga tudo, é vã. Porque a única maneira do Adão, de toda a descendência de Adão ser perdoada era com a morte. Verso 18: e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está dizendo: ei, se nós fôssemos viver para viver aqui, seríamos os mais infelizes. Mas aí no verso 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se Adão come da árvore da vida, não teria como nós todos sermos vivificados em Cristo.
Então por esta é a razão do Senhor Deus colocar lá um anjo com um espadão, refugando dia e noite, e afastando o homem desse lugar. Verso 23, cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você está entendendo? Cristo vai reinar o milênio, vai destruir todas as obras más, aí sim, e aí ele vai entregar o reino ao Pai. Ou seja, o próprio Cristo vai se submeter ao Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas, então tudo. Então isso não aconteceu ainda. Cristo veio, queriam colocar uma coroa em Cristo, queriam estabelecer ele rei. Ele disse, não é chegada a hora, o meu reino é outro, não é assim. Então tudo tem que ser, esse grande, quando Jesus Cristo voltar, aí sim vai haver um outro processo, um outro período. E aí quando Cristo colocar tudo debaixo dos seus pés, ele vai entregar prontinho, como um filho que faz um serviço que o pai mandou. Olha, está aqui, pai. Todas as coisas. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós expomos a perigos toda hora, dia após dia morro? Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai vós a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne é dos homens e a outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também os corpos celestes e corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sedes firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é muito mais complexo. É muito mais complexo. Tinha mais alguns versículos ali, mas eu vou direto para Apocalipse para a gente encerrar. Verso 20, capítulo 20 de Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Viu como cresceu? Era uma serpente, agora é o dragão. Se alimentou do quê? Do pó da terra, do pecado. E o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ou seja, esse período de 1000 anos aqui, Cristo vai colocar tudo em ordem para entregar o reino ao Pai. Verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-se a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida do céu. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo não vai morrer. Aquelas pessoas que pecaram não vão morrer. Vão morrer a segunda morte, mas vão ficar lá sofrendo pelos séculos dos séculos, atormentados. Verso 11, vi um grande trono branco, o que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, e conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, todos os seres humanos que morreram, seja comido de bicho, seja incendiado, a morte, ela deu todos esses mortos. Foram ressuscitados, mas não para a salvação, para a corrupção. Capítulo 21, vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Por quê? Porque agora o céu não há mais principados, potestades, dominadores, governos. Agora o céu está limpo, é um novo céu, está livre. Por quê? Porque Satanás e seus demônios, eles andam no segundo céu, eles rodeiam a terra. Eles andam ao nosso derredor, procurando nos tragar, procurando nos devorar. Mas agora novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Deus, novos céus e nova terra, nova Jerusalém descerá. Então não tem como descer para cima só, tem que descer para baixo. Então a nova Jerusalém descerá do céu. O próprio Deus habitará conosco, não é nós que habitaremos com Ele. Vocês estão entendendo que Deus habitará como era no Éden? Como era no Éden, Deus descia, estava ali no Éden. E a última conversa mais fatídica foi quando Adão, e não foi a última, né? Na verdade, Deus continuou ainda se revelando. Você vai ver que os seres humanos conversavam ainda com Deus, mas eles perderam o ambiente, perderam aquela terra maravilhosa que é o Éden. E agora, aqui, nós vamos estar voltando para esse lugar que Isaías, no capítulo 11, fala. Isaías está falando aqui do capítulo 21 de Apocalipse. Isaías é louco, é doido esse cara. Falou coisas inefáveis. Então Isaías já estava prevendo aqui os últimos capítulos da Bíblia. É por isso que Isaías é considerado uma mini Bíblia. São 66 capítulos. E que assim como o Antigo e o Novo Testamento, você vai ver Isaías na mesma quantidade de 39 capítulos. Os 39 primeiros capítulos de Isaías, ele fala mais de uma lei, fala mais de sentenças. E depois nos últimos capítulos, ele está falando acerca da graça, da graça, da graça, falando de novos céus, falando de um tempo vindouro, falando das bênçãos, falando do Messias voltando. Então é por isso que Isaías ele é classificado como uma Bíblia completa, porque narra todas as coisas. Novos céus e nova terra. Então leia Apocalipse com calma em casa, mas não queira entender Apocalipse sem também ler Daniel. Só que fica para outra hora. É muita coisa. Eu espero que tenha no mínimo clareado, que você entenda pelo menos 10% do que eu falei. Eu sei que é muita coisa. É muita coisa arada, isso não é fácil. Eu sei que você talvez não tenha entendido, mas eu tento fazer com que você seja esclarecido. Eu e você estamos sendo preparados. Vamos fazer um resumo. Gênesis era coisa linda, maravilhosa. Deus vinha e conversava com o homem. Deus tinha dado ordem para o homem: olha, encham a terra, povoem, governem. A mulher não tinha dores do parto. O homem não precisava trabalhar que nem louco para poder sobreviver. Por quê? Porque a terra produzia tudo que ele precisava. Ele só tinha que cultivar um jardim. E aí com o pecado, agora ele vai ter que dizer: olha, maldita é a terra, tem espinho, tem isso, tem urtiga, tem peçonha, tem animal venenoso. E aí nós vamos voltar para aquele período de algo maravilhoso. E aí Deus habitará conosco. E se você continuar lendo aqui o finalzinho de Apocalipse, você vai ver, vai aparecer a árvore da vida, vai aparecer, está aqui, capítulo 22, aquela árvore que o Senhor tinha escondido, verso 2 do capítulo 22, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Aí está liberada a árvore da vida. Por quê? Porque já foi pago o preço pelo pecado. Agora tem a árvore da vida, agora está liberado. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Cura dos povos. Então vai nos curar ainda lá no novo céu e nova terra. Vai ser a árvore da vida. As folhas são para cura, para nossa cura. Verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então o Senhor Jesus, quando dominar tudo, vai entregar ao Pai. E aí sim, novos céus, nova terra. E aí nós habitaremos com Ele. Ele estará conosco melhor.
Ele habitará conosco. Isso é uma honra, é muita glória. É muita glória. E aí a árvore da vida vai estar ali, liberada. Cura dos povos. Então é óbvio, não me pergunte como é que nós vamos viver, se vai ser assim, se vai ser, eu não sei. Eu sei que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas os profetas profetizaram acerca dessas coisas. Amém? Então, capítulo 22, verso 16 diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve, diga: venha. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então o que eu e você temos é algo maravilhoso. Estamos trabalhando para voltar como era no princípio. Então é algo muito mais complexo. Então certamente o que nós temos visto e ouvido nos noticiários, nas redes sociais, tudo isso aponta para a volta de Cristo. Tudo isso aponta para a volta do Messias. Está todo mundo reivindicando, está todo mundo se martirizando. Mas a igreja linda, gloriosa, ela precisa manifestar o amor de Cristo Jesus. Não adianta brigar, não adianta sapatear, não adianta discutir ideologia. Como diz o próprio Luiz Hermínio, né? Eu não sou de esquerda e não sou de direita. O negócio é do alto. Então hoje está tudo dividido, tem a esquerda, tem a direita, tem o centrão. Mas eu e você, a igreja, a gente é lá do alto. Nosso governo vem do alto. Obedecemos aqui na terra sim, mas o nosso governo é o governo eterno do Messias, o Rei Jesus. Amém?